Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. Que bom que você esteja nesse canal. Para nós aprendermos mais um pouco a respeito da palavra do Senhor, tá certo? Algum tempo atrás, a Igreja Católica Romana, a Grande Babilônia, né, do livro de Apocalipse, ela fez um desafio aos protestantes, perguntando, né? Como é que os protestantes dizem que a Bíblia é a única regra de fé e doutrina, mas porém guarda um dogma, que é a Santíssima Trindade, que não está na palavra de Deus, né? Não está na Bíblia, né? Então ela lançou esse desafio para que fosse explicado, né? Como explicar o que não pode ser explicado, não é verdade? A verdade é que os protestantes, quase em geral, né, evangélico e protestante, eles se desviaram daquilo que Deus estabeleceu, que é realmente, né, a Bíblia como única regra de fé e doutrina dos cristãos, né? A organização Adventista Sétimo Dia, embora ela diga também que a Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão, ela também tem bebido do vinho da Grande Babilônia. O que é o vinho da Grande Babilônia, segundo o livro do Apocalipse, né? É todas as doutrinas, as heresias, né? Falsas doutrinas que foram ao longo dos séculos criadas pelo homem e não pelo próprio Deus, tá certo? É claro que Satanás está por trás, né? É a doutrina do anticristo, né? Então, a principal doutrina que é esboçada pela organização Adventista Sétimo Dia e principalmente pela Igreja Católica Romana, ela é um paradoxo, ela entra em contradição com o que os cristãos devem esboçar ou devem ensinar. Em João capítulo 3, verso 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê, meu amado, Deus deu aquilo mais precioso que ele tinha. Ele ficou com os bolsos vazios, dando seu único filho, o único gerado da mesma espécie. A palavra unigênito significa único gerado da mesma espécie, nascido de. Então Jesus, antes do tempo e do espaço, ele foi gerado pelo Pai, tá certo? Então ele foi gerado para criar. Então ele é o nosso Criador. Ele é da mesma substância do Pai. Ele é divino, ele é Deus. Então, no concerto no céu, né, num acordo no céu, era que todos sabiam que o Pai, que é soberano, não podia morrer pela humanidade. Deus não pode, o Pai Supremo, né, nosso o, o soberano do universo não poderia morrer, porque senão Deus deixaria de existir. Então é impossível que Deus morra, que o Pai morra, certo? Mas no concerto, o pacto foi feito no céu, era que o Filho, que também tinha a vida original, não derivada, não emprestada, ele tinha a vida em si mesmo, porque recebeu de herança do Pai, ele recebeu do Pai essa vida, a vida estava nele, né, como a Bíblia mesmo diz. Então, o único que tinha vida eterna é que poderia morrer pelo ser humano. E isso foi estabelecido no céu pelo Pai e pelo Filho, nesse concerto que eles viriam, que o Filho viria e morreria na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário. Então, a obra do Evangelho, a pregação de Paulo disse: nada preguei entre vós, senão Cristo e esse crucificado, né? Então, o mistério da redenção, né? Quando a gente analisa a obra da redenção, quando a gente analisa o plano da salvação, meu amado, qual é a obra que o cristão, qual é as boas novas do cristão, que o cristão deve pregar? É que Cristo expiou a sua vida na cruz do Calvário. Ele disse que ninguém tirava a vida dele, ele mesmo a dava. Então, Cristo morreu, tanto a humanidade, tá certo?
morreu. Vocês viram meu vídeo anteriores, né? Deve ter ouvido e visto o meu vídeo anterior, que eu disse que Cristo ele se rebaixou no mesmo patamar do homem, mas não só no patamar do homem, mas no patamar a qual o homem se encontra, que é mais baixo ainda, que é a sua natureza pecaminosa. Então Cristo se fez em natureza pecaminosa, ele se dispôs da sua coroa, do seu manto real, e ele uniu a sua divindade com a humanidade caída, né? A natureza pecaminosa, né? Que eu e você tem, tá certo? Então quem viu o vídeo anterior sabe do que eu estou falando. Então, Cristo tinha a mesma natureza pecaminosa que nós temos, mas ele não pecou. Então ele uniu essa natureza. É por isso que a serva do Senhor, Ellen White, diz que ninguém viveu como Jesus viveu, porque ninguém orou como Jesus orou. Jesus tinha uma vida, né, completa de oração, de comunhão com o Pai. E precisamos viver uma vida de oração e de comunhão com Cristo para vencer como ele venceu. É por isso que ela diz que ninguém viveu como Jesus viveu, porque ninguém orou como Jesus orou. Então o segredo está na oração. Então a obra do cristão de pregação do Evangelho é levar Jesus Cristo para as pessoas como o único que poderia morrer por mim e por você. Por quê? Porque ele deu a sua vida divina na cruz do Calvário. A doutrina da Trindade, ela distorce essa verdade. A doutrina da Trindade, ela derruba o ensinamento da expiação de Cristo na cruz do Calvário. A doutrina da Trindade, o objetivo dela é negar a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que o cristão realmente que serve a Deus não pode aceitar a doutrina da Trindade, tá certo? Então a ideia é que Deus é uma substância e que permeia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três são Deus e ao mesmo tempo que é um, essa ideia de dizer, de ilustrar Deus por meio do ovo, né, a clara, a gema e a casca, e dizer que eles três não podem ser separados, tá certo? É antibíblica e não está de acordo com a palavra de Deus. A ideia de que quando o filho morreu na cruz do Calvário, ele se separou do Pai. É por isso que quando Cristo estava na cruz do Calvário, houve uma escuridão, porque o Pai não poderia ver o pecado. Houve uma separação, tá certo, do filho para com o Pai, literalmente falando. Então, quando Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, tanto a natureza humana quanto a natureza divina, ela morreu, tá certo? Tanto a pessoa de Cristo, divino, ele morreu. Então, Cristo realmente morreu literalmente na cruz do Calvário. Quando Cristo estava na sepultura, tá certo? De José de Arimateia, quando Cristo estava lá na sepultura, o Espírito dele não subiu para o céu. Ficou lá, assim como diz lá em Eclesiastes, que lá em Eclesiastes diz que quando a pessoa morre, a sua mente está no esquecimento, tá certo? Então, o Espírito de Cristo repousou na sepultura. Ele não foi para lugar nenhum, tá certo? Então, a ideia, então a gente pode ter mais esclarecimentos sobre isso quando Cristo estava na cruz do Calvário antes da sua morte. Quando ele estava lá, estendeu os braços para salvar a mim e a você, pronto para entregar a sua vida, né? Ele estava diante de um lado o bom ladrão e do outro o mau ladrão. Dimas e Gestas, né? Ou Gestas, como alguns chamam. Então o bom ladrão, ele, entre aspas, né? Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus disse o quê? Eu te prometo hoje que eu estou aqui com você. Eu deixo essa promessa com você, que estarás comigo no paraíso. Quando é que ele ia estar com Jesus no paraíso? Quando, nessa nossa geração, quando Cristo vir com poder e grande glória, literalmente, visivelmente e audivelmente, Jesus há de ressuscitar esse ladrão que entregou a vida a ele
há quase 2000 anos atrás, ou mais ou menos 2000 anos atrás. Então Jesus, naquele momento que estava na cruz do Calvário, ele deixou a promessa, a garantia, que aquele ladrão estava salvo em nome de Jesus. Mas as denominações dizem que eles foram, Jesus e aquele bom ladrão foi naquele mesmo dia para o céu. É ensinado isso na Assembleia de Deus, na Universal, na Brasil para Cristo, em todas essas denominações evangélicas e protestantes hoje, que crê na imortalidade da alma disfarçada, meu amado. A imortalidade, o espiritismo está sendo pregado nessas denominações e as pessoas não percebem. Você precisa entender que assim como o Cristo, o Espírito de Cristo não foi para o céu, tá certo? E a gente tem prova bíblica sobre, a respeito disso, e isso que Cristo só foi para o céu depois da sua ressurreição, tá certo? A gente tem prova bíblica disso. E Cristo não foi antes, tá certo? Como é ensinado por meio do ensinamento do espiritismo, né? Da ideia de quando a pessoa morre vai direto para a glória, tá certo? Hoje é ensinado na Assembleia, quando pergunta, cadê fulano? Está na glória. Como está na glória, meu amado? Porque a Bíblia diz que ninguém ainda está usufruindo da vida vindoura, futura, da imortalidade da alma, da imortalidade, né? Por quê? Porque isso só vai acontecer quando Jesus vir e ressuscitar os mortos em Cristo, transformado, e os vivos que ficarmos em nossa geração. Eu creio que estamos vivendo na última geração que vai ver Jesus voltando com poder e grande glória. O dia e a hora eu não sei, eu sei que estamos no limiar da volta de Jesus. Então, Cristo há de ressuscitar. Ressurreição só na volta de Cristo agora a esta terra, com poder e grande glória. Quando digo ressurreição, é ressurreição para a vida eterna, tá certo? Então, meu amado, hoje é ensinado que o cristão já está na glória. E aí, meu amado, é uma bola de neve de falsas doutrinas, porque é ensinado também que Cristo, por causa da doutrina da Trindade, é ensinado que Cristo não morreu, que a pessoa de Cristo não morreu na cruz do Calvário. Tá certo? Só quem morreu foi a humanidade, não a pessoa o divino Filho de Cristo. Mas o divino Filho de Cristo e a sua humanidade, eles se mesclaram para morrer literalmente na cruz do Calvário. Era preciso, é por isso que o anjo não poderia morrer. Se o Filho de Deus não morresse, né, não morreu, o divino Filho de Deus não morreu, se Deus não morreu na cruz do Calvário, vamos ser mais claros, né? Se Deus não morreu na cruz do Calvário, ele então poderia colocar um anjo e morrer no lugar do Filho de Deus. Poderia colocar qualquer outro ser humano, mas não. Ninguém poderia tomar esse lugar. Ninguém poderia morrer por mim, por você. Só alguém que tinha a imortalidade poderia morrer na cruz do Calvário. Dar essa imortalidade para que nós recebêssemos essa imortalidade. Você está entendendo por que a imortalidade de Cristo tinha que morrer na cruz do Calvário? É por isso que quando ele ressuscitou, a Bíblia deixa claro que o Pai disse, filho de Deus, um anjo foi na sepultura e disse, filho de Deus, o teu Pai te chama. Tá certo? Então, a Bíblia diz que o Pai ressuscitou o Filho. Ele foi gerado pela terceira vez, ele foi gerado pela primeira vez antes da fundação do mundo, em tempos não contáveis. Ele foi gerado pela segunda vez no ventre de Maria e ele foi gerado pela terceira vez quando ele ressuscitou. Louvado seja Deus, né? Então Cristo ressuscitou com a vida que ele tinha, né, com ele, nele mesmo, né? Então, isso é importante, meus amados, nós sabemos disso, tá certo? Para entendermos que foi o divino Filho de Deus realmente que morreu, tá certo? Para negão, deixa eu terminar. Tá? Então o divino Filho de Deus, né, realmente, né, a humanidade, né, Jesus humano e Jesus divino se mesclaram para dar a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Então quem crê na doutrina da Trindade não pode crer nessa verdade, tá certo? Que o Pai deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. João 3,16 não é uma verdade para quem crê na doutrina da Trindade. Tá certo? Então, eu não posso dizer que sou cristão se eu nego que o Filho, direto ou indiretamente, né? João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o que Ellen White falou aqui. Ela diz aqui, ó. Quando ele fechou os olhos na morte, na cruz, a alma de Cristo não foi imediatamente para o céu. Você está entendendo? Como muitos acreditam, ou como suas palavras poderiam ser verdadeiras. Né? Ele era se referindo ao que Jesus disse. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi ter com ele. Tá certo? Aí Maria foi tocar nele. Rabi foi tocar nele. Ele disse, não me detenha, não toque em mim, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas Jesus disse, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Pega o livro de João, tá certo? Pega o Evangelho e você vai ver que Jesus só foi para o céu depois da sua ressurreição. Ele disse que ele ainda não tinha subido para o Pai. Tá certo? Então a ideia de dizer que Cristo levou o bom ladrão para o céu naquele mesmo dia, tá certo? Ou que ele levou, que o bom ladrão está no céu, né? E que aqueles que dormem em Cristo já estão no céu, isso aí não tem apoio na palavra de Deus, meu amado. É falsa doutrina. O Espírito de Jesus dormiu no túmulo com seu corpo e não voou para o céu, para lá manter uma existência separada e olhar para baixo para os discípulos enlutados, embalsamados, o corpo do qual ele havia fugido. Tudo o que compunha a vida e a inteligência de Jesus permaneceu com seu corpo no sepulcro. E quando ele saiu, era como um ser completo. Ele não teve que invocar seu espírito do céu. Então, Cristo, quando ressuscitou, né, o espírito reviveu, nasceu de novo, foi gerado pelo Pai, e aí ele saiu ambos, tanto o corpo como o espírito da sepultura. Tá certo? Não foi para o céu, meu amado. Está em Ellen White, né? Espírito e Profecia, volume 3, página 203, né? Vamos ver se eu tenho outra passagem aqui, né? E aqui, ó. Quanto mais pensamos sobre Cristo se tornando um bebê aqui na terra, mais maravilhoso isso parece. Quando nós contemplamos, né, o Cristo nascido da Virgem Maria, né, bebezinho, né, aí ela diz aqui, ó, como mais maravilhoso isso parece. Como pode ser que o bebê indefeso na manjedoura de Belém ainda seja o divino Filho de Deus? Ellen White, Instituto da Juventude, 21 de novembro de 1895. Foram misteriosamente misturadas em uma pessoa. Então, a humanidade misturou-se com a divindade, né? Mesclou-se com a divindade e ambos morreram na cruz do Calvário. Tem um texto de Ellen White que parece contradizer ela mesma. Aí, quem crê na doutrina da Trindade, a Organização Adventista do Sétimo Dia pega esse texto também para estabelecer a doutrina da Trindade e dizer que Ellen White disse aquilo que ela não disse. Mas vamos analisar direitinho. Vamos destrinchar aqui e desmascarar esse falso ensino. Deixa eu ver se eu acho aqui, esse texto. Achei, está aqui, ó. Os homens precisam entender, veja o que ela diz. Os homens precisam entender que a divindade sofreu sob a agonia do Calvário. Essa divindade aqui é a pessoa do divino Filho de Deus, tá certo? A majestade do céu foi feita para sofrer nas mãos dos homens perversos, fanáticos, religiosos, que alegaram ser as pessoas mais esclarecedoras na face da terra. Homens que alegavam ser filhos de Abraão, extraíram a ira de Satanás sobre o Filho inocente de Deus infinito. Então, o divino Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. Agora veja esse outro texto de Ellen White. Parece contradizer, mas não está contradizendo. Por isso que ela disse, olha, meus textos, meus escritos devem ser comparados com os outros escritos dela, que houve a autorização dela quando ela estava viva, tá certo? Porque estão pegando o texto, principalmente do livro Evangelismo,
que não teve a autorização dela, que ela não revisou, né? Estão colocando agora para as pessoas dizendo, olha, tá vendo, Ellen White disse aquilo que ela não disse. Aí de aqui, ó, quando Cristo foi crucificado, foi a sua natureza humana que morreu. A divindade a divindade não afundou e morreu. Ora, tá aí, Moisés, um texto que Ellen White diz, né, que a divindade não afundou, não morreu. Mas só, meu amado, ela está falando da sua natureza divina. Ela não está falando da pessoa da divindade. Ela está falando da natureza da divindade. Realmente, meu amado, a natureza de Deus é impossível que morra. Ellen White está certíssima e ela está de acordo com os outros textos dela. Então, no primeiro texto que eu li, a divindade de Cristo, a pessoa do divino Filho de Cristo, de Deus, morreu na cruz do Calvário. Nesse outro texto, ela diz que a natureza divina não poderia morrer. Realmente é impossível, meu amado. A natureza divina, da substância que o Filho veio do Pai. Por isso que Cristo disse, em mim a vida original, não derivada, não emprestada. A natureza divina não pode morrer, mas o divino Filho de Deus se mesclou com a humanidade para que isso fosse possível. Aí sim, ele pôde morrer na cruz do Calvário. Tá certo? Portanto, ele disse que somente a morte de uma pessoa divina poderia ser aceito, né? Também que uma pessoa divina morreria no Calvário. Então, somente ela, tá certo? Aí aqui está escrito assim, ó. O primeiro refere à divindade como uma pessoa, o segundo como uma natureza. Então, o texto que diz que a divindade era impossível que morresse, que Ellen White fala, está falando da natureza divina. Mas o primeiro texto que eu li está falando da pessoa de Cristo, do divino Filho de Deus. Tá certo? Então, meu amado, quem é cristão realmente, que crê em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se você crê na palavra de Deus, se você tem a Bíblia como única regra de fé e doutrina, você tem que lançar fora essa doutrina da Trindade, pois ela não apoia a expiação, ela não ratifica a morte do divino Filho de Deus, tá certo? Que veio aqui como humano para morrer por mim e por você, tá certo? Então a Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Você está entendendo qual é o objetivo do anticristo por meio da doutrina da Trindade? Do principal vinho da grande Babilônia? Então, meu amado, o objetivo é negar que Jesus era e é o único filho gerado de Deus, tá certo? Então, a doutrina da Trindade nega a expiação. A gente já viu em vídeos anteriores que a doutrina da Trindade nega a divindade do Filho de Deus, nega que Jesus era filho no maior sentido da palavra. Então, a principal doutrina da Igreja Católica hoje ela está pendurando essa mentira, essa aberração, está pendurando na Igreja Católica Romana, no seu ensino, está pendurando nas igrejas evangélicas protestantes e, consequentemente, tá certo? E eu digo com muita pena hoje, porque eu já fui da organização Adventista Sétimo Dia, hoje eu sou Adventista Sétimo Dia, remanescente, tá certo? Guardo os princípios estabelecidos desde que a igreja foi estabelecida, mas não aceito essa aberração da doutrina da Trindade que pendura hoje dentro da organização Adventista Sétimo Dia. E você que está dentro dessa denominação, meu amado, Adventista Sétimo Dia, fiel, sincero, saia dela por meu. Saia enquanto é tempo. Se Ellen White estivesse viva, ela não faria parte dessa denominação. Eu sempre digo que Ellen White está se movendo e os pioneiros no túmulo, quando olha agora e vê que aqueles que se dizem Adventista Sétimo Dia está ensinando o principal vinho da grande Babilônia, que derruba qual outro principal objetivo da doutrina da Trindade, desse vinho da grande Babilônia, é derrubar a mensagem do terceiro anjo. Então, se você está se preparando para proclamar a mensagem do terceiro anjo, meu amado, está pregando a mensagem do terceiro anjo, você crê na doutrina da Trindade, você está com uma mensagem manca. Você não está com a mensagem completa que deve ser levada ao mundo inteiro. A mensagem do terceiro anjo, o sai dela por meu, você não tem autoridade para dizer. Como você pode dizer saia
de Babilônia se você faz parte de Babilônia. Está entendendo? Então, muito cuidado, meu amado. Você está bebendo do vinho da grande Babilônia e dando a pessoas a beber, você sofrerá as pragas. É por isso que Ellen White diz que a primeira denominação a receber as pragas, ou uma das primeiras, será a Igreja Adventista Sétimo Dia, a organização. Por que, meu amado? Porque bebeu do vinho da grande Babilônia. Está, por meio dela, destruindo a mensagem do terceiro anjo. Sai dela por meu. Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você. Só há salvação se o divino Filho de Deus morreu por mim, literalmente, na cruz do Calvário, por mim e por você. Quantos creem nisso, meu amado? Levanta a sua mão e eu vou fazer uma oração por mim e por você. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e andam de acordo com a tua palavra. Nesse momento queremos te agradecer, ó Pai, pelo Deus que tu és bondoso, justo e misericordioso, por até aqui você ter nos ajudado, por ter mandado teu único filho e ter morrido literalmente e ressuscitou para a nossa justificação. Obrigado pela expiação na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu grande amor ao ponto de dar teu único filho por nós pecadores. Quero colocar essas pessoas que estão me vendo pela manhã, à tarde ou à noite em tuas mãos, Senhor. Que eles possam sentir o teu poder na vida deles, teus santos anjos os proteja e eles tomam a decisão ao teu lado enquanto é tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado, que Deus lhe abençoe. E eu termino com a seguinte frase do livro do Apocalipse. Saia dela, povo meu, para que não tenha participação nos seus pecados e não ocorra, não entre em suas pragas. Tá bom? Não participe das suas pragas. As 7 pragas que há de cair nessa terra e vai cair na cabeça daqueles que estão bebendo o vinho da grande meretriz e, consequentemente, também receberam a marca da besta. Tá certo? Então, meu amado, que Deus possa lhe abençoar e já lhe abençoou em nome de Jesus. Amém. Fui.